boa. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo de número 4. Neemias número 4. Nós vamos ler aqui um trecho aqui, mas nós não vamos ficar versículo a versículo. 4. Neemias 4. Vamos ler aqui um pedaço de um texto aqui e vamos aplicar a nossas vidas. Bem? Vamos ficar de pé. Neemias capítulo 4. A palavra diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus servos trabalhavam na obra, e metade tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra,
e na outra tinha as árvores. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava o trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele dia disse ao povo: cada um com seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha sua arma e armas. Amém? Santo Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra. Derrama na condução do teu poder e ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço e entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória. Amém. Irmão, podeis sentar. Você vê que texto tremendo, né, irmãos? O povo tinha voltado, Neemias voltou para Jerusalém com o propósito de reedificar a cidade de Jerusalém. Se você for ler lá no começo de Neemias, você vai ver que quando ele recebia notícias de que a casa do Senhor, de que a cidade de Jerusalém estava arrasada, estava tudo queimado, a casa do Senhor tudo queimada, tudo destruído, e o povo que tinha ficado para trás, que não tinha sido levado cativo, que Neemias, na verdade, estava no cativeiro. Eles estavam no cativeiro. Olha só como é que Deus trabalha. Eles estavam no cativeiro, mas aí ele estava triste, chorando por causa da cidade, e ele pegou e o rei perguntou a ele por que ele estava assim, que ele era copeiro do rei, ele trabalhava lá com o rei. Então o rei perguntou por que ele estava assim e tal, e ele contou, e ele já vinha orando a Deus, intercedendo a Deus pelo povo dele, pedindo a Deus pelo povo dele, mesmo sabendo que o povo estava sofrendo juízo de Deus. Mas se você vê a oração dele, você vai ver que ele se coloca como um deles e vai: nós pecamos contra o Senhor e tudo mais, e agora eu peço a ti, e fala com Deus, né, a respeito de restauração, de Deus abençoar, de restaurar o povo e tudo mais. Então ele intercedendo pelo povo, aí Deus move, irmãos, o coração do líder dele, né, do rei, para liberar ele era cativo, ele trabalhava na casa do rei. Olha só que situação, irmão, um homem com a estrutura dessa, com a mente de Neemias, uma mente cheia de estratégia, né, de construtor, com a mente de governante, trabalhando de copeiro na casa do rei. Amém? Então lá para o adversário ele era só um copeiro. Mas quando ele chegou em Jerusalém, com a autoridade de Deus, ele era um governador, um governante, né? que administrava e administrava as batalhas, porque ali era uma mistura de governo e de lutadores, de exército, misturou tudo, né? Assim como às vezes mistura sacerdócio, né? Ali misturou exército com o governo. Ele tinha que fazer a obra, mas ele também tinha que se defender e defender a cidade. Por quê, irmãos? O adversário se levanta. Esse texto, nós já pregamos nesse texto. O que acontece? Deus fala para ele, esse texto aplica-se às nossas vidas espiritual. Porque essa história não está aqui à toa, está aqui para fazermos aplicações às nossas vidas. Porque quando começamos a edificar a obra de Deus, o inimigo se levanta. Se você estiver fazendo uma coisa que você diz que é de Deus e não está encontrando dificuldade,
para fazer, é porque não é de Deus. Porque se for de Deus, o adversário se levanta. Se for de Deus, o adversário se opõe. O adversário queria ver, assim como está acontecendo hoje, nós estamos vendo, né? Aconteceu nesse tempo, o adversário se levantando para que a igreja, para que o templo não fosse reconstruído, que o povo não fosse levantado, para que o povo de Deus continuasse cativo. O adversário trabalha, olha só, o adversário luta para que o povo continue cativo no mundo, na mão do sistema, e ele tem se levantado contra isso. Primeiro, se você for observar aqui, eles primeiro vêm com palavras de desânimo, né? Vêm com palavras de você não vai conseguir, que não sei o que você não sabe fazer isso, que você não dá para ser, não serve para isso, não serve para aquilo. Primeiro eles vêm com palavras, depois ele vai vir com agressão, depois ele vai vir com imposição, querendo impor. Primeiro ele quer convencer, não consegue, aí começa a impor. E isso se aplica à nossa vida, irmão. Você pode reparar isso. Você ouve a palavra de Deus e leva para o seu coração, para amanhã você observar os Sanbalate e os Tobias que se levantam contra nós. Que se levantam contra nós. E ele fala assim, e sucedeu que ouvindo, olha só, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, qual foi o sentimento que ele sentiu? Ira, ficou irado. Só de ouvir que o povo de Deus estava levantando o muro de Jerusalém, ele se irou. O que ele tem a ver com isso? Não é ele que manda, a cidade não é dele, a cidade é de Deus, o povo é de Deus, o povo quer gastar tempo fazendo a obra de Deus. O povo quer, em vez de ir para a praia, quando está todo mundo lotado, quer estar na igreja, na escola dominical. O povo quer em vez de festa, quer primeiro servir a Deus. Não, mas tem um churrasco, tem um aniversário, mas o povo quer primeiro fazer a obra de Deus. Por que você vai ficar irado por causa disso? Poxa, fulano agora só quer saber de igreja, só chega na festa atrasado. Eu vou chegar em toda a festa atrasado, primeiro a obra de Deus. Amém? Mas eu não sei o que, primeiro o reino de Deus, busca o reino em primeiro lugar, irmão. Aqui, esse texto vai mostrar para nós a necessidade de nós conciliar as duas coisas, a nossa vida terrena com a nossa vida espiritual. Amém? Eles precisavam edificar a cidade e precisavam também proteger suas vidas, porque o adversário estava se levantando. E para isso nós vamos ver aqui que eles precisavam confiar em Deus, né? Confiar em Deus, esperar em Deus. Mas o que é esperar em Deus, confiar em Deus? Não é ficar sentado, não é fazer uma oração e ficar sentado esperando, não. Não, o muro não sobe. O muro não sobe. Sua vida espiritual não cresce, não amadurece espiritualmente. Passa 10 anos na igreja, ele vai conversar com o irmão, com a irmã, aí solta uma conversa que não tem nada a ver com a pessoa madura na fé. Solta um entendimento que não tem nada a ver com a pessoa madura na fé, porque não cresceu espiritualmente, porque não vigiou os dois lados, né? E ele só de ouvir, o texto diz que só de ouvir que eles edificavam o muro, ardeu-se em ira. Se você não estiver fazendo nada, você não causa a ira do Sanbalate. Se o Sanbalate olha para a cidade, estão lá vivendo de qualquer jeito, com o muro arrebentado, ele não ia ficar irado. Se você não toma uma posição de buscar o reino em primeiro lugar, de cuidar da sua vida espiritual, de buscar a presença de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, fica tranquilo que o adversário não se levanta, não causa ira no adversário. O que causa ira no adversário é você colocar a mão à obra.
Ou seja, se envolver na obra de Deus, se envolver no trabalho de Deus. Como eu tenho dito para os irmãos, domingo de manhã é uma ótima oportunidade para se fazer jejum. Aí daqui uns dias, o irmão, a gente não podia fazer um jejum. O jejum é uma coisa que você faz no seu particular. E domingo nós estamos criando essa oportunidade. O pastor vem em jejum domingo, né? Todo domingo de manhã. Por quê? Porque para mim é uma oportunidade. Eu sempre fiz isso. Porque fica difícil fazer jejum trabalhando. Você sai e tem que se alimentar porque está trabalhando, não tem tempo, tem que ir para a igreja. Aí no domingo de manhã é uma ótima oportunidade. Eu aprendi isso e pronto, não precisa ninguém falar comigo. Domingo vai ter jejum. Não, isso já é comigo. O jejum é comigo. É comigo e com Deus. Mas que as pessoas não querem aproveitar essa oportunidade, porque o jejum melhora muito a nossa vida espiritual, porque nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, ficamos mais sensíveis às coisas de Deus. Não é fazer jejum para ganhar coisa, não, é fazer jejum para sermos mais espirituais, mais cheios do Espírito Santo, mais fortalecidos na fé. Então ele ficou irado e se indignou muito. Aí, como a primeira atitude dele com essa ira que ele sentiu, porque a ira e a indignação é uma coisa que ele sente, né? Mas aí vem o efeito dessa ira, dessa indignação. Ele começou a escarnecer. Esses fracotes aí, esses fracos, esses não sei o quê, né? Começou a escarnecer do pessoal que tá errado, irmão, a mensagem aí, Francis? Está errado aqui a mensagem aqui? Não, ele está comentando ali o tempo todo, né? Fica ouvindo, fica ligado, irmão. O inimigo rouba o ensinamento. Olha só o que acontece. Primeiro, ele se indignou, ficou irado, se indignou, aí vem o resultado, a consequência disso. Qual foi? Ele não conseguiu ficar irado e ficar quieto. O que ele fez? Começou a escarnecer. Quem é esse povo? Aí começa aqui, escarnecer, e falou na presença de seus irmãos do exército samaria e disse, começou a escarnecer. Que fazem estes fracos? O que esses fracos estão fazendo aí? O que faz esses fracos? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o meu sogro não era cristão, e aí funcionou como um negócio desse aqui, um sambalate, um Tobia, né? O inimigo usa, né? Como estava usando a Pedro, e ele começou a ir lá para casa quase todo dia. Falava assim, duvida que você vai ficar sem fumar, porque eu fumei muitos anos, irmão, e eu não conseguia parar de fumar. Daqui a pouco você está voltando a fumar de novo, daqui a pouquinho você está voltando para beber de novo. Começou com esse assunto, olha só, porque eu era terrível, irmão. Entendeu? Eles achavam que eu não ia conseguir fazer aquilo, mas só que ele não sabe que não é mais nós, é como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Se o Espírito Santo passa a habitar em você, você começa a conseguir fazer as coisas que você não conseguia. Quem é esse fraco? Aí veio o escarnecedor. Ele foi lá para casa para escarnecer de mim, igualzinho essa situação. E eu creio que os irmãos também devem ter passado por situações parecidas. Na família, tem pessoa que se levanta, que vem, e começa a aparecer festa, começa a aparecer churrasco, tudo no dia do culto, na hora do culto. E ele assim, e visita, quantas visitas eu tive que dispensar no dia de domingo, porque eu tinha que ir para a igreja. Pega lá em casa domingo de manhã, não, eu vou para a igreja, agora estou indo para a igreja. Ou vamos junto, ou vem outra hora, agora estou saindo para a igreja, eu não posso ficar assim mesmo. Prioridade é o reino de Deus. Aí, permitirem-se a isso, que eles fiquem, sacrificarão, quer dizer, vocês vão edificar o templo, vão fazer sacrifício também, né? Estão zombando, com zombaria. Acabam lá num só dia, porque eles estavam trabalhando com veemência, né? Com vontade. Aí fica a pessoa assim, para que ir para a igreja todo dia?
Você agora virou santo? Você quer ser mais santo? Você nem fala nada com ninguém e eles perguntam se você está sendo mais santo que ele. Você nem falou nada. Mas só o fato de você ir muito à igreja, de você não ir para o churrasco, eles já começam a escarnecer, Sanbalate e Tobias. No começo. Nós vamos ver aqui depois que vai aumentando o número deles. Porque outros também vão começando a se irritar com a nossa posição de agradar a Deus, de fazer a obra de Deus. E ele diz assim, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas, ou seja, aquelas pedras que foram queimadas, vocês vão voltar, vai voltar a vivificar ela, dar vida a ela para botar de novo na parede, que ficou tudo queimado as pedras, botaram fogo em tudo, né? E eles vão lá. E estava com ele, Tobias, aí já entrou aqui, era o Sanbalate, né? Agora já entrou o Tobias, e estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifique tudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. A raposa, irmãos, aponta para o adversário. Raposa é um animal astuto, que ele trabalha na astúcia, ele trabalha, é um predador que vive às escondidas, né? E você vê que a raposa não é assim um leão, um tigre imponente, não, é um bicho rasteiro que vive escondido. É muito difícil de você ver uma raposa. Quando você vê, está sumindo os ovos do galinheiro, está sumindo umas galinhazinhas, está não sei o quê. E raposa não tem essa. Então a raposa aqui no caso aponta para o Satanás. Ele falou que vindo uma raposa vai derrubar tudo, e derruba mesmo, irmãos. Se o que nós estivermos fazendo for na carne, não for pela fé, não for pelo Espírito de Deus, se Deus não estiver fazendo conosco, o adversário consegue realmente derrubar. Amém? Consegue derrubar. Porque o que nos dá força, que nos dá vigor, é o Senhor nosso Deus. Ele é que nos dá força. Ele é que nos ajuda nas batalhas, nas lutas. Esse texto, irmão, esse pedaço de texto aqui é muito bom para a nossa vida espiritual, porque nós vamos ter muitas batalhas. É um texto para nós guardarmos no coração, na nossa mente, para quando as batalhas vierem, quando os escarnecedores se levantarem, nós sabemos que isso ia acontecer e nos prepararmos para isso. Eu estou vendo crente, irmãos, parece que eles não estão observando a seriedade do que está acontecendo. Parece que não estão observando, não estão assim vigilantes com o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Eu tenho visto assim uns vídeos assim terríveis de furacão terrível que deu agora essa semana lá na Flórida, né? Na Califórnia, sei lá, acho que na Califórnia, lá na Michigan, o estado lá da Califórnia, furacão terrível, né? Lugares de fogo. Até agora não está explicado como é que começou aquele fogo lá que queimou o Havaí todo. Já tem umas teorias que eles falam, teoria das conspiração, sabe? Quando eles não querem provar, quando eles querem esconder de nós, eles escondem. Mas já apareceu algum vídeo mostrando um jato de luz, né? Igual um raio caindo assim, ó. Só que não é raio, porque o raio é todo assim, né? É aquele fogo assim, reto, igual daquele negócio de solda, né? Aquele fogo assim, e já teve mostrando essa situação. Vamos pular isso aí. Mas, então, o mundo está totalmente modificado, está acontecendo cada coisa absurda, coisa que você nem imagina que pode acontecer, tem acontecido em lugares diferentes. Mas a Bíblia fala disso. O adversário vai se levantar. Se você não se preparar, Sanbalate vai te derrubar, filho. Se você não se fortalecer no Senhor, se a sua obra não for firme,
a raposa vai derrubar. Vai derrubar. Eles estão trabalhando para isso. Quando ele diz assim, a raposa vai derrubar, é porque eles já estão com má intenção. Ouve, aí ele faz uma oração, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, e não risque de diante de ti os seus pecados, pois te irritaram na presença dos edificadores. Eles fizeram essa oração, pedindo ajuda a Deus. Senhor, toma conta dessa situação. Eles estão desanimando. Os teus edificadores, sabe o que é isso aqui? Na presença dos teus edificadores, é que eles, olha só, eles queriam enfraquecer. Eles queriam enfraquecer o vigor do povo, desanimar o povo. A gente vê isso acontecendo na mídia. Lembra, não? Na época do Covid, o que eles faziam? Eles colocavam as pessoas morrendo na rua. Eu não vi nenhum caso desse. Eu não sei, é para dar graças a Deus, claro que não aconteceu isso, graças a Deus não aconteceu isso, mas ficou evidente que isso não estava acontecendo, eu não consegui ver um caso desse. Eu andei no Rio, andei em São Paulo, viajei, trabalho no Rio, trabalho em São Paulo, não vi nada disso, da pessoa ir andando na rua e de repente caía assim, ó, que era Covid. Estava andando na rua, de repente desmantelava tudo. Um monte de vídeos, irmãos, com efeito fabricado para poder desanimar, para poder amedrontar o povo. E essa estratégia é antiga, olha só. Eles começaram a falar essas coisas aqui para desanimar quem estava trabalhando. A igreja já era pequena, já eram poucos. É como nesse lugar, já são poucos. Mas não vai faltar quem vai desanimar. Para que você vai ficar no lugar desse? Ali não tem festa junina, ali não tem, não pinta de preto, não tem foco de luz, não tem cachorro quente na igreja. Ali não tem dia não tem campanha de prosperidade, não tem campanha de revelação, de ouvir coisa. Mas como não tem, se nós estamos aqui pregando e revelando a palavra de Deus nesta noite? Amém? Mas os Sanbalat e os Tobias vão falar isso, vão desanimar o povo. Quem é que edifica? Neemias sozinho, irmão, não pode fazer. O pastor sozinho não consegue edificar esse lugar. Eu tenho dito isso para os irmãos, a luta tem sido grande. O pastor sozinho não consegue. Se o povo não botar a mão, não se envolver, não tem igreja. Não tem igreja. Viu o que ele falou aqui? Ele falou na presença dos edificadores. Quem são os edificadores? O povo que estavam trabalhando. Neemias estava administrando, estava no comando, estava buscando material, estava armando as estratégias, e o povo estava ali, ó. Nós vimos aqui no trecho. Então, irmãos, o pastor não faz sozinho. A obra de Deus é um conjunto. Deus levanta uma liderança e Deus envia o povo. Se o povo não der ouvido à voz de Deus, vai desanimar. Porque tem muita coisa legal aí, lá. Sanbalat e Tobias mesmo devia estar curtindo lá, né? Devia ser o povo, alguns devem ter até se desviado para o lado deles, desanimado. E ele fala assim, ó, porém, aí Neemias fala, porém edificamos o muro, mesmo diante dessa acusação toda, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Eles conseguiram fechar o muro todo, mas só até a metade, assim, de altura, né? Porque o coração do povo, ó, se inclinava a trabalhar. Então, enquanto o coração do povo estiver inclinado a trabalhar, vai ter obra.
Enquanto o coração do povo se inclinar a trabalhar, vai ter construção, a obra vai prosseguir, a obra vai seguir. Agora, se o coração do povo não se inclinar, aí, meu irmão, o pastor sozinho não consegue fazer nada. Amém? Não consegue fazer nada. E o versículo 7 diz assim, ó: e sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, ó, está aumentando, ó, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, ou seja, o muro ia subindo, ia sendo reparado, e eles estavam observando isso, ó. O muro está subindo. Eles escarneceram, eles falaram que não iam conseguir, que não ia ter pedra, que não ia ter vigor, que não ia ter força, mas o muro estava subindo. O muro estava subindo, né? E que as roturas, ou seja, as rachaduras e as brechas, né, começaram a tapar. E qual foi o sentimento que eles tiveram? Iraram-se sobremodo. Olha só, eles já tinham se irado antes, né? Só deles começarem já estava se irando. Vocês vão fazer isso? Não é possível um negócio desse. Aí agora que você pensa que não, agora vai ficar mais fácil. Não, o adversário vai se levantar com mais veemência ainda. Eles primeiro tinham só se irado, agora é um sobremodo, é uma ira ainda maior do que a primeira. Maior do que a primeira. Isso fala, irmão, da nossa vida espiritual. Não pensa que vai ter moleza. Não pensa que você vai, essa semana aí eu obtive a vitória, agora estou tranquilo. Não tem crente sem luta, sem batalha. Crente tem batalha, irmãos. Cristão tem batalha. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, como diz Paulo, mas contra principados e potestades. Então temos que estar o tempo todo vestido com a armadura. Nós vamos ver isso aqui o tempo todo, porque a batalha não acaba, irmãos. Até Jesus voltar, a batalha não acaba. Enquanto não estiver tudo completamente edificado, completamente cercado, o inimigo encontra brecha. Esses muros edificados, eles apontam para a nossa proteção espiritual. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E isso aponta para quê? Para o nosso muro espiritual. Lembram de Jó? O Satanás falou assim: não, o Senhor cerca ele com sebe. O que é sebe? É uma cerca, um muro, uma proteção que Deus fazia sobre a vida de Jó e faz sobre a nossa vida. Mas isso é feito em conjunto com o nosso envolvimento, que vai crescendo o muro, vai crescendo e vai sendo feito, e a nossa vida espiritual vai crescendo, né? E aí fica muito mais difícil do adversário nos vencer numa batalha, porque nós temos os muros edificados, a obra edificada, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Aí fica mais difícil para o adversário. Não fica impossível, porque nós não podemos baixar a guarda. Lembra de Jesus? O adversário foi lá, tentou Jesus, aí Jesus passa tudo na bucha assim. Aí ele falou assim, e o texto diz assim: e o deixou até uma outra oportunidade. Quer dizer, o inimigo ia esperar uma outra oportunidade que Jesus ia dar, mas Jesus não deu, não teve outra oportunidade. Ele queria que Jesus estivesse fraco, talvez na cruz, né? Aquele escárnio todo, não fala do adversário, mas certamente que aquelas pessoas que fez tudo aquilo, que fez aquele escárnio, que você é o Filho de Deus, e faz isso, Sambalate, Tobias, é o inimigo, você é o Filho de Deus, e não sei o que, para Jesus tomar uma atitude que estragasse o plano de Deus. Às vezes nós tomamos atitude que estraga o plano de Deus na nossa vida. O adversário se levanta, faz isso, faz aquilo, aí quando vê, cadê a espiritualidade? Cadê a unção e o poder de Deus na nossa vida?
E eles ficaram sobremodo irados e ligaram entre si, olha só, e se ligaram entre si, ou seja, fizeram uma aliança entre si para virem guerrear contra Jerusalém e para desviar o seu intento. Aí, quando os irmãos veem isso aqui, olha só, era só um camarada, aí o muro estava sendo feito, aí aumentou outro, aí o muro está sendo feito. Os irmãos não viram isso na política, nas eleições? Se juntou todos os outros partidos contra o partido cristão, contra o partido que é conservador, que quer aplicar a palavra de Deus, que quer viver a palavra de Deus, juntou todo o sistema, irmãos, contra. Aqui, igualzinho. Aí, depois você fala que não tem política aqui, ó. Quando eles foram vendo, se juntou todo mundo para vir guerrear contra Judá, contra Jerusalém. E ligaram, juntou tudo, ó. Porém, nós oramos ao nosso Deus, olha só a atitude dele. Porém, o que nós vamos fazer? Meter a mão na espada, sair xingando, sair cortando, jogando pedra, dando tiro? Não. Primeira providência, porém, nós oramos ao nosso Deus. Primeira hora a Deus. Aí, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Você orou a Deus, mas você não fica esperando Deus mandar o anjo. Você ora a Deus, aí toma sua providência, põe a guarda, vigia. Eles passaram a vigiar, eles montaram a guarda. Depois nós vamos ver aqui, essa guarda era assim, ó. Enquanto quem trabalhava no horário era trabalhador, o que não estava trabalhando estava vigiando, estava de guarda. O que não estava, na hora de descanso você ficava de guarda, que você não está fazendo nada, está só vigiando. E na hora de trabalhar você estava lá edificando as pedras, construindo a obra. Olha só. Então, orou a Deus e tomou a providência. O que Deus vai fazer? Deus vai dar vitória para a guarda, Deus vai ajudar a guarda, Deus vai fortalecer a guarda, Deus vai revelar a guarda, vai revelar os invasores, os infiltrados, Deus vai revelar. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Olha só, o inimigo ia se infiltrar, né? O inimigo ia... O que é uma infiltragem, irmão? O que é uma infiltragem? Uma infiltragem é uma coisa que parece que é igual a você, que é igual... Por exemplo, se entrar um crente na igreja, um infiltrado na igreja, você acha que ele vai se parecer com o quê? Com o crente. Amém? Se o inimigo quiser contestar as escrituras, o que ele vai usar? As escrituras, como fez com Jesus. Foi isso que ele falou com Jesus? Está escrito, da ordem que está escrito. Usou as escrituras. O infiltrado vai usar isso, vai fazer isso, vai usar as escrituras, mas num dado momento vai ser desmascarado, vai ser revelado, porque a palavra diz que o perverso não permanece na congregação do justo. Fica um tempo infiltrado, não aguenta, uma hora vai se revelar. Então, se ele está infiltrado lá, ele vai vestir a mesma armadura, né? Ele vai ficar com a mesma roupa. Se vai andar no meio dos crentes, ele vai carregar uma Bíblia. Se vai fazer não sei o quê, entendeu? O infiltrado é isso, senão a pessoa descobre ele. Então, aqui, ele falou assim: quando ele vê, nós assim faremos. E sucedeu que vindo os judeus, os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra vós. Eles fizeram ameaça 10 vezes: nós vamos contra vocês, nós vamos pegar vocês, nós vamos fazer 10 vezes fazendo ameaça. E a Bíblia diz o quê? Que o inimigo fica ao derredor, quer dizer, está do outro lado do muro, fazendo ameaça. Ao derredor. Ao redor é o muro, o derredor do outro lado do muro, fazendo ameaça. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus os povos pela sua família, ou seja, ele colocou cada um de frente da sua casa.
de frente da sua, onde você mora, para facilitar. Ó, você vai ficar aqui com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei e disse aos nobres, e aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Ou seja, está com medo deles? Deus falou assim, tu teme o homem que pode tirar a tua vida? Teme mais a mim, porque além de tirar a sua vida, ainda posso te botar no inferno. Então, quer dizer, quem é mais terrível que Deus? Não tem. Deus é o mais terrível que tem. Terrível no sentido de poder qualquer coisa nesse universo. Nada detém Deus. Quando Ele quer operar, não tem jeito. E Ele falou aqui para os nobres, porque tinha os nobres da cidade, que tinha servo. E ó, fica tranquilo, porque terrível é o nosso Deus. Ele não sabe com quem está brincando. Olha a confiança de Neemias no Deus dele. Poxa, ele me trouxe lá da Babilônia para chegar aqui, deixar o Sambalate fazer bagunça na minha vida. Deus te tirou do mundo, irmão, para chegar na igreja, o inimigo fazer bagunça na sua vida. Só se você deixar, só se você se desviar do curso, só se você deixar de se alimentar da palavra de Deus para se alimentar de outra coisa. Só se você deixar de ouvir o que Deus quer falar e ficar procurando o que você quer ouvir. E ficar, não quero isso não, vou ali, que ali fala isso, ali fala aquilo, ali fala aquilo. Não, você tem que ouvir o que Deus quer falar contigo. Não é o que você quer ouvir. E ele fala assim, ó, aí ele fala, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas, entendeu? Então a nossa luta, irmão, é em tudo em nossa volta. Quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos lutando contra o adversário em todas essas frentes, porque ele vai tentar pegar nossos filhos. Aí nós vamos ter que orar pelos nossos filhos, nós vamos ter que ter luta por causa dos filhos. Eu tenho luta com meus filhos, com minhas filhas. Então todo cristão tem luta, irmão, não tem jeito, não tem jeito. Se achar que não tem luta, porque não vai ter vitória. Se você não está lutando, não vai chegar a lugar nenhum. Se não está lutando, não vai vencer nada. Vai vencer o que se não tem luta? Então tem que ter luta. Só tem vitória se tiver luta. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Olha só, o inimigo estava quase enfraquecendo pelo falar, por desviar o foco. Neemias foi lá, deu uma pregada, fica firme, o nosso Deus é terrível, cada um, entendeu? E eles se fortaleceram de novo no Senhor, e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinha as lanças, e escudos, e arcos, e couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha só, viu que ele falou? Aquilo que eu falei para os irmãos, metade com a arma, metade trabalhando. Depois eles trocam, a outra metade para descansar, pega as armas, as lanças, os escudos e fica na vigia. Amém? E fica na vigia. Isso fala de quê, irmão? Que a obra de Deus é feita em conjunto. Não tinha como Neemias vencer essa causa, primeiro, sem a ajuda de Deus, segundo, sem a participação do povo. Amém? Sem a participação do povo, não tem como. O líder não consegue, se você não abrir o coração para os ensinamentos, o pastor não consegue fazer nada. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra estava a espada. Isso fala de quê? Você tem que trabalhar? Tem. Mas tem que vigiar a vida espiritual. Amém? Tem que estudar? Tem. Mas tem que também estudar a palavra, se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque você não é só um ser que precisa estudar, que precisa comer. Você também precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque Jesus falou isso, nem só de pão viverá o homem. Nós somos um ser complexo, nós somos corpo, alma e espírito. Só o que se alimenta do material é o corpo. E o espírito se alimenta de quê? Da palavra de Deus.
E ele diz assim, ó, e os edificadores, ou seja, o povo, né, que cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Por que estava junto comigo? Porque ficava vigiando. Se acontecesse uma coisa, toca aí, tocar, aí vem todo mundo para aquele lugar. Estão querendo invadir aqui, aí vem todo mundo para lá. Aí eles pensavam que tinha mais gente do que realmente tinha. Entendeu? Via todo mundo para lá, ouviu o suar da trombeta, junta todo mundo aqui. O suar da trombeta, irmão, é o chamado que o pastor faz. Vamos fazer uma obra, vamos se envolver nisso, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer uma escola dominical, vamos fazer um culto, vamos visitar a casa. Isso aí é o suar da trombeta. Mas muitos não conseguem ouvir o suar da trombeta. Só querem ouvir o que quer. Eu quero ficar confortável. A hora que eu quiser ir eu vou, e a hora que eu não quiser eu fico na minha. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouviste o som da buzina, ou seja, quando o corneteiro tocar, né, ali vos ajuntareis conosco, conforme falei. E assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha lança, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Olha só, irmão, isso falava de dia inteiro. Subida da alva, quando amanhece o dia, até aparecer as estrelas, ou seja, até a noite. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que a noite nos sirva de guarda de dia na obra. Porque Israel não era só Jerusalém. Amém? Então ele pediu para que todo mundo permanecesse em Jerusalém para servir de guarda. Servir de guarda, irmão, olha só, talvez ele nem fosse lutar, porque eles eram muitos. É isso que eu falo para os irmãos. Quando nós mantemos uma frequência na igreja, nós estamos servindo de guarda, nós estamos preenchendo o lugar, nós estamos fazendo número na igreja, para facilitar a vinda de outros, ou até mesmo para repreender o adversário, para intimidar o adversário e facilitar a vinda de outros, fazendo de guarda. Não sai não, fica em Jerusalém. Amém? E aí o adversário olhava e não dá para ir lá não, porque está todo mundo lá. Como é que eu vou lá? E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Ou seja, olha só, a armadura, eles dormiam de armadura, olha aqui, a vida cristã é essa aqui, ó, largávamos as nossas vestes, cada um tinha sua arma e água. Isso aponta para quê? Cada um está armado e cheio da palavra, cada um está vestido da santidade e cheio da palavra. Aí vem um irmãozinho e fala assim: vamos fazer o seu. Não, irmão, eu vou fazer a obra de Deus. Não sei, não, meu chamado é para fazer isso, meu chamado é para fazer aquilo. Eu fui chamado para ser salvo, eu fui chamado para ser sal, fui chamado para ser luz. Eu não fui chamado para ser misturado, eu não fui chamado para misturar com isso, eu não fui chamado para ser rebelde, eu não fui chamado para ser opositor da obra de Deus, eu não fui chamado para ser questionador da obra, eu fui chamado para servir. O servo, quando a ordem é dada, quando o Senhor fala, ele ouve e acata. Porque o servo, irmãos, nós somos servos, né? E somos humanos. O servo é humano, nós somos humanos. Cada um de nós tem um pensamento e uma ideia diferente, igual eu falei no começo aqui. A obra de Deus é assim, ó, o último é o primeiro. Aí você vai questionar: poxa, pastor, não dá não, pastor, se eu for o último, eu não vai dar, como é que eu vou chegar primeiro se eu vou ser o último? E eu vi isso aí, teve um batismo lá na casa de reabilitação. Aí, primeiro batismo que as irmãs iam participar, né, as irmãs tratadas, né, em tratamento, né, iam participar do batismo. Aí já tinha uma líder, que é uma aluna que foi colocada como líder, mas ela já estava brigando assim. Aí eu estou quieto lá assim, aí ela está falando assim perto para as outras: não, vai ser assim porque o missionário quer assim. Falando com as outras, assim, sabe? Aí
ela quis dizer que ela queria de outro jeito, mas que eles iam fazer daquele jeito, que o missionário mandou fazer assim, quer dizer, se der errado, e depois aí mandou ela fazer um negócio lá na casa das mulheres, buscar lá um negócio lá, aí ela ficou assim, eu vou acabar sendo a última mesmo, não sei o quê, acho que ela queria ser a primeira a ser batizada, até porque ia ser a primeira, né? E acabou sendo, né? Porque a primeira mulher que foi batizada lá na casa do Recanto Feliz, sendo mulher em tratamento, né? Porque outras mulheres já foram batizadas, inclusive a irmã batizou lá, né? Mas em tratamento ela seria a primeira. Então ela estava reclamando, querendo ser a primeira. Como é que ela vai ser a primeira se ela ficar para trás? Então, na nossa visão, é assim, né? Então, não queira questionar por causa da sua visão, por causa do seu entendimento, porque, meu irmão, a palavra tem que estar no coração. Tem que estar no coração. Amém? Ele falou assim, a vestimenta e a água. Não tira essas coisas. Não se aparte da água, ou seja, da palavra e nem da vestimenta. Não falou da comida, do churrasco, falou da vestimenta, de batalha e da água, que é a palavra. Amém? Então nós vamos ministrar a Santa Ceia, que Deus nos ajude e que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus.